Tempo comum, 28ª semana, sábado. Tema 45. Pecado contra o Espírito Santo. Pontos a meditar. 1. Abertos à misericórdia divina. 2. A perda do sentido do pecado. 3. Junto de Cristo, entendemos o que é verdadeiramente o pecado. Delicadeza de consciência. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Lucas transmite-nos no Evangelho da Missa de hoje uma dura sentença do Senhor. Todo aquele que falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. São Marcos acrescenta que esta blasfêmia jamais terá perdão. Quem a cometer será réu de castigo eterno. São Mateus situa a sentença num contexto que explica melhor as palavras do Senhor. Relata o evangelista que a multidão assombrada com tantas maravilhas perguntava-se: porventura não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, mesmo diante de tantos prodígios que não podiam negar, não querem dar o braço a torcer e encontram como saída atribuir ao demônio a ação divina de Jesus. É tal a dureza de seus corações que, para não ceder, estão dispostos a tergiversar radicalmente o que é evidente para todos. Por isso murmuravam: este não expulsa os demônios, senão por virtude de Belzebu, príncipe dos demônios. A blasfêmia imperdoável contra o Espírito Santo consiste precisamente nesse fechar-se à graça, em tergiversar os fatos sobrenaturais. Isso é excluir a própria fonte do perdão. Todo pecado, por maior que seja, pode ser perdoado porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas para que se possa receber esse perdão divino, é necessário reconhecer as culpas próprias e acreditar na misericórdia do Senhor. O endurecimento de coração daqueles fariseus impedia que a poderosa ação divina chegasse até eles. Jesus qualifica essa atitude como pecado contra o Espírito Santo e é imperdoável, não tanto pela sua gravidade e malícia, como pela disposição interna da vontade, que anula toda possibilidade de arrependimento. Quem assim peca, situa-se voluntariamente fora do alcance do perdão divino. O Papa João Paulo II chama-nos a atenção para a extrema gravidade dessa atitude perante a graça, pois a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem que reivindica um pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e por isso mesmo rejeita a redenção. O homem fica fechado no pecado, impossibilitando ele mesmo a sua conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados que considera não essencial ou sem importância para a sua vida. Pedimos hoje ao Senhor uma sinceridade radical e uma verdadeira humildade para reconhecermos as nossas faltas e pecados, mesmo os veniais, que não nos acostumemos a eles, que sejamos rápidos em procurar o sacramento do perdão e que o nosso coração seja sensível à ação do Espírito Santo. E pedimos a Nossa Senhora o santo temor de Deus, para nunca perdermos o sentido do pecado e a consciência dos nossos erros e fraquezas. Quando temos a vista turvada, quando os olhos perdem a claridade, precisamos ir à luz. E Jesus Cristo
disse-nos que ele é a luz do mundo e que veio curar os enfermos. Dois. Jesus Cristo deu-nos a conhecer plenamente o Espírito Santo como uma pessoa diferente do Pai e do Filho, como o amor pessoal dentro da Santíssima Trindade, que é fonte e modelo de todo o amor criado. O Espírito esteve presente em todas as ações de Jesus, mas foi na última ceia que o Senhor nos falou dele mais claramente. É uma pessoa diferente do Pai e do Filho e muito próximo da redenção do mundo. Jesus refere-se a ele como Paráclito ou Conselheiro, isto é, advogado e confortador. A palavra Paráclito era usada no mundo profano grego para designar uma pessoa chamada a assistir outra ou a falar por ela, especialmente nos processos legais. O Espírito Santo tem por isso uma missão muito particular na formulação dos juízos da consciência, nesse outro juízo tão especial da confissão, em que o réu sai absolvido para sempre das suas culpas e cheio de uma nova riqueza. A misericórdia divina que se exerce por esta ação misteriosa e salvífica do Espírito Santo encontra no homem que esteja em tal situação de falta de abertura à ação da graça uma resistência interior, uma espécie de impermeabilidade da consciência, um estado de alma que se diria consolidado em virtude de uma escolha. É aquilo que a Sagrada Escritura repetidamente designa como dureza de coração. Na nossa época, a esta atitude da mente e do coração corresponde talvez a perda do sentido do pecado. O contrário da dureza de coração é a delicadeza de consciência, que a alma possui quando detesta todo o pecado, mesmo o venial, e procura ser dócil às inspirações e graças do Espírito Santo, que são incontáveis ao longo do dia. Quando se tem em bom estado o olfato da alma, dizia Santo Agostinho, percebe-se imediatamente o mau cheiro dos pecados. Somos nós sensíveis às ofensas que se fazem a Deus. Somos prontos em reagir contra as nossas faltas e pecados. Três. Muitos homens vão perdendo o sentido do pecado e, consequentemente, o sentido de Deus. Não é raro que no cinema, na televisão, em artigos de jornais, se ventilem ideias e acontecimentos contrários à lei de Deus, como se fossem assuntos normais, que às vezes são deplorados pelas suas consequências nocivas à sociedade e ao indivíduo, mas sem referência alguma ao Criador. Noutros casos, esses episódios são expostos como acontecimentos que atraem a curiosidade pública, mas sem lhes dar maior importância. Infidelidades matrimoniais, eventos escandalosos, difamações, atentados contra a honra, divórcios sucessivos, fraudes, prevaricações, subornos. Não faltam pessoas, mesmo entre as que se dizem cristãos, que se divertem com essas situações e nelas se entretêm, dando a impressão de não se atreverem a chamá-las pelo seu nome. Em todos esses casos, costuma-se esquecer o mais importante, a sua relação com Deus, que é quem dá o verdadeiro sentido às coisas humanas. Julga-se com critérios muito distantes do sentir de Deus, como se ele não existisse ou não contasse para nada nos assuntos desta vida. É um ambiente pagão generalizado, parecido com o que rodeou os primeiros cristãos e que temos que mudar como eles o fizeram. Na nossa própria vida, só sentiremos o peso dos nossos pecados quando consideramos essas faltas, acima de tudo, como ofensas a Deus, que nos separam dele e nos tornam ineptos e surdos
para ouvir o Paráclito, o Espírito Santo na alma. Quando não relacionamos as nossas fraquezas com o Senhor, acontece aquilo que Santo Agostinho fazia notar. Existem alguns que, afirma o Senhor, ao cometerem certo tipo de pecado, julgam que não pecam porque dizem que não fazem mal a ninguém. Que grande graça é, pelo contrário, sentirmos o peso das nossas faltas, fazermos repetidos atos de contrição e desejarmos ardentemente a confissão frequente, em que a alma se purifica e se prepara para estar com Deus. Se não andais abatidos e tristes pelos pecados, ainda não os conheceis. Ensina São João de Ávila. O pecado pesa. Oprime-me como uma carga pesada. O que é o pecado? Uma dívida insolúvel, uma carga tão insuportável que nem 4 arrobas pesam tanto. E mais ainda, acrescenta o mesmo santo: não há carga tão pesada, porque não a sentimos, porque não sentimos a bondade de Deus. São Pedro descobriu na pesca milagrosa a divindade de Cristo e a sua pequenez. Por isso lançou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: retira-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pedi ao Senhor que se afastasse, porque lhe parecia que, com as trevas da sua fraqueza, não podia suportar a luz radiante do Mestre. E enquanto as suas palavras declaravam a sua indignidade, os seus olhos e toda a sua atitude suplicavam ardentemente a Jesus que lhe permitisse ficar para sempre com ele. A imundície dos pecados precisa de um ponto de referência. Esse ponto é a santidade de Deus. O cristão só percebe a falta de amor quando considera o amor de Cristo. De outro modo, justificará facilmente todas as suas fraquezas. Pedro, que amava Jesus profundamente, soube arrepender-se das suas negações precisamente com um ato de amor. Domine, dirá naquela manhã, depois da segunda pesca milagrosa: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É assim que devemos ir até o Senhor, com um ato de amor, quando não tenhamos correspondido ao seu. A contrição da alma, uma grande fortaleza, devolve-lhe a esperança e comunica-lhe uma particular delicadeza para ouvir e entender a Deus. Peçamos com frequência a nossa Mãe Santa Maria, que foi tão dócil à ação do Espírito Santo, que nos ensine a ter uma consciência muito delicada, que não nos acostumemos ao peso do pecado e que saibamos reagir com prontidão ao menor pecado venial deliberado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.